Boa noite a todos, eu sou o Diego Santana, operador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva no canal e aperte as notificações para que você possa receber através dos sinos e, acima de tudo, compartilhar cada vídeo com informações do nosso cenário político brasileiro e mundial quando possível. Meus amigos, hoje quero falar sobre a tal terceira via que não existe, né? Ela se prova a cada momento, em todos os possíveis contextos do quadro político brasileiro, o que não obsta de nomes os quais o quadro se satisfaça no que se refere à popularidade regional de cada político no nosso país. Atualmente nós temos um presidente totalmente independente que obtém uma força consistente que não é transferível para qualquer conjuntura do quadro político, como sempre foi através dessas estratégias utilizadas pelos mais diversos presidenciáveis nas eleições anteriores, né? Ter que escolher vices do Nordeste ou atrair quadros partidários para formular uma articulação política. Hoje o Centrão, que parte se encontra do lado do governo Bolsonaro, é totalmente o contrário do costume. Primeiro, que não se trata das velhas alianças e acordões, que é o costume típico desse regime político instaurado nos últimos anos, que se formou grandes proporções multipartidárias, né? Ou, se você preferir, em facções políticas. Simplesmente é outro contexto. Por que é outro contexto? É só vocês raciocinarem o seguinte: à medida em que o MDB comandou boa parte das confederações no norte e no sul do Brasil, e especificamente o PFL no Nordeste, hoje existe uma unânime popularidade de Jair Bolsonaro, que tem o poderio de escolher os seus governadores através do voto popular, onde não depende do apoio meramente partidário e nem de dividir palanques com mais de um candidato ao governo, que é o famoso tudo se aceita em prol da eleição, como fez o FHC em 98, né? Que tinha 2, 3 palanques por estado. O ex-presidiário de São Bernardo do Campo nem se fala. Isso demonstra que a cada momento que se constrói um paradigma, o presidente da República obtém uma amplitude e um apoio incondicional, e onde muitos tentam, né, de alguma maneira forjar uma queda do mesmo, querendo impor razões adversas sobre uma situação do país que é apenas as colheitas naturais dos frutos de uma política econômica irresponsável implantada ao longo dos últimos anos. E isso é fundamental ser perceptível antes das pessoas dizerem que são contra um país trabalhar com rumos e metas, porque o que foi instaurado em mais de 30 anos de governo da esquerda foram fisiologias do quadro político e falta de rumo para o país, com quebra da soberania nacional, além de obras de infraestrutura paradas há muito tempo. Por exemplo, a usina hidrelétrica de Belo Monte foi uma das obras feitas no governo do PT via PMDB
que desviou do BNDES cerca de quase 2 bilhões de reais num local onde, inclusive, envolvia a construção de uma usina que poderia passar dentro da nossa floresta amazônica e, acima de tudo, que nós pudéssemos ter grandes impactos ambientais na época. Até artistas da Lei Rouanet, né, ou anti-governo Bolsonaro, fizeram manifestos de forma contrária à usina de Belo Monte na época. E, além de tudo, é aquele tipo de situação. Eu fico imaginando, eles fizeram campanha contrária justamente porque já sentiam que o PMDB estava ficando cada vez mais distante e pudesse desembarcar do governo do PT? Afinal, existe aquele tipo de coisa. Tudo que o governo do ex-presidiário realizava de forma inconsistente e inacabado, muitos deles se calavam, porque nós éramos feitos de trouxa no que se refere ao fechamento das contas públicas que não eram compatíveis com o saldo da Previdência Social e nem com o superávit primário, porque ao invés da dívida reduzir, ela só aumentou. Então isso mostra que números e falácias não levam ninguém a lugar nenhum. O Brasil apenas estava desfrutando de crescimentos econômicos anuais devido à ampla força de suas commodities, que com as crises econômicas especuladas a partir de 2008 declinaram esse crescimento. Então, são fatores onde a mídia, de acordo com seu interesse, pode esconder, tentando vender um peixe favorável a um governo que se diz pai dos pobres, mas não pensa nas consequências de se quebrar o Estado a médio e longo prazo para vender a ideia de que o país é autossuficiente para financiar essas irresponsabilidades. Sabemos que não é. Tanto que nós pagamos uma conta caríssima até o dia de hoje. E, além de tudo, a reforma tributária ela não foi passada porque a bancada chamada de Pai dos Pobres votou contra. Porque eles não querem prosperidade. Eles querem apenas criar dificuldades para vender facilidades. E assim se locupletarem do quadro político pelos anos em que eles tentam se perpetuar. E encontram desespero quando vem um presidente da República com amplo apoio incondicional do povo brasileiro. Isso é fundamental para que o desenvolvimento deste país ande para frente em todos os aspectos que são fundamentais para que esta nação tome um destino necessário no crescimento da nossa população em termos de planejamento estrutural, saneamento básico, municipalismo, geração de emprego e renda e rumo. Por esse motivo, se faz uma política fiscal sustentável. Não se aumenta impostos. Corta-se na própria carne. E mais que isso, superamos recordes acima do esperado pelo resto do mundo. E muitos tentam dizer que isso é apenas briga de números. Na realidade, quando você mostra os problemas do Brasil, você busca as soluções. Você não faz dele a maquiagem para dizer que tudo vai mais na perfeita ordem. É exatamente isso que a esquerda progressista está acostumada a fazer. E é por isso que ela diz que pobre não está comendo e que nunca no país tantas pessoas passaram fome. Porque afinal, eles maquiavam números
através dos benefícios pertinentes aos programas de transferência de renda, como se fossem vínculo empregatício. E agora falam que o Auxílio Brasil é eleitoreiro. Eleitoreiro seria se o governo tivesse subsidiando a diferença de preços de produtos, podendo estimular uma inflação desenfreada e ultrapassar todas as metas em 2023. E mais que isso, as ajudas de custo dadas aos caminhoneiros é uma saída para evitar que os mesmos parem, uma vez que eles sentem uma certa dificuldade no preço dos combustíveis. Mas de todas as formas, isso significa o seguinte, que essa ajuda de custo será dada dentro do que é fundamental para investimento que dão retorno a esse país. Afinal, as cargas se movimentam diariamente e levam inúmeras commodities e riquezas do Brasil para os grandes portos. E essas ajudas dadas aos caminhoneiros significa abastecimento, significa mais produtividade, significa estímulo ao que se refere o emprego direto e indireto. E é disso que nós precisamos. Precisamos de competência, de austeridade, de ministro como Paulo Guedes, que pensa em menos impostos, menos burocracia, mais investimento, mais economia. Por esse motivo que se fará grandes privatizações, pois o nosso destino real é o verdadeiro liberalismo econômico e social, diferente do que diz o MBL. Não há nada de estatizante quando se reduz gastos públicos. Quem gosta de falácias apenas quer a todo custo querer criar ideias e fatos aonde não existe num governo que trabalha com seriedade. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Conjuntura Política e Econômica, se inscreva no canal e aperte os sinos para receber as notificações.